Bom dia, família, graça e paz. Finalizando aqui então a nossa semana, essas porções diárias, da palavra de Deus, falando esses dias sobre o princípio do segundo, Então, retomando aqui, falei para você, Deus não usa o primeiro, Ele vai usar o segundo. Isso está ligado com a graça e não com a lei. O primeiro com a lei, o segundo com a graça. O primeiro está ligado com o aspecto natural e o segundo com o espiritual. E ontem nós falamos sobre esse processo que Deus faz, de tratar os nossos pontos fracos, os nossos pontos fortes, para que nos tornemos espirituais, tudo aquilo que é do primeiro homem, seja bom ou seja ruim, Deus vai tratar, para que nós agora venhamos a avançar na conquista, no possuir a terra prometida. E hoje eu quero finalizar falando sobre a vida ressurreta, que é esse segundo homem, é o estilo de vida do segundo homem, dizendo então que a morte ela é necessária para que a vida ressurreta aconteça. O próprio Jesus diz, em João 12, 24, ele diz assim: em verdade lhes digo, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Então esse é o estilo de vida ressurreto. É aquele que passou pela morte e agora ele tem uma nova vida. E Jesus está dizendo que ele vai produzir muito fruto. O próprio Jesus, nesse contexto de João 12, ele diz, quando ele for levantado, ele atrairá a muitos. O que ele está falando? Quando ele foi para a cruz, que ele vai atrair. Se nós olharmos para o contexto de Jesus lá, da casa dele, a palavra mostra que as pessoas na cidade, os próprios filhos de Maria, os irmãos de Jesus ali, do primeiro homem, eles não creram em Jesus, mas eles creram depois que Jesus morreu e ressuscitou. Aí eles creram. Então, esse é o poder da vida ressurreta. Ela gera frutos para Deus, ela gera frutos que permanecem. É o que Jesus disse, que nós somos chamados e escolhidos para isso, para gerar fruto e fruto permanente. Aquilo que é natural não permanece, somente aquilo que é do Espírito. Mas nós sabemos que o Calvário, ele não é confortável. A via dolorosa, o carregar a cruz, não é romântico, mas é necessário, porque é lá na cruz, onde o velho homem, ele termina e começa, o homem espiritual, ali a ressurreição acontece, Nós vemos na palavra de Deus também, Deus leva Abraão uma experiência que mostra, aquilo que acontece, obviamente, com Abraão, aquilo que acontece com Cristo e aquilo que acontece conosco. Eu quero aqui ler com você, ou melhor, contextualizar a primeira história. Você lembra que Deus, então, lhe dá uma palavra para Abraão, uma promessa do filho, Isaac, eu falei para você que não é Ismael, mas é Isaac, é o segundo que Deus considera. Isaac é o filho da promessa, porque é filho de Abraão e Sara. E aí nós vamos ver o quê? Nós vamos ver que chega num certo momento que Deus pede, que Abraão sacrifique Isaac. E Abraão ali, numa decisão de fé, de obedecer à voz de Deus, ele vai lá e se dispõe a sacrificar Isaac. E aqui eu quero ler com você lá em Gênesis 22, 9, quando ele está lá já no monte para sacrificar o filho. Diz assim: chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Nós sabemos que essa história aqui, ela está, na verdade, falando do pai e do filho, de Deus e de Jesus, Que a palavra diz que ele não poupou o seu próprio filho, antes o entregou para mim e para você. Só que Deus precisava que alguém na terra fizesse isso, e Abraão foi escolhido. Só que eu quero mostrar para você que isso aqui é uma simbologia também daquilo que acontece conosco. Aqui uma simbologia de morte e ressurreição. Embora Abraão não sacrifica Isaac, a Bíblia então considera que como se ele tivesse, o fato dele estar disposto a dar Isaac, dele ter feito todo o movimento para sacrificar Isaac, considera como se fosse uma morte, ok? Olha só o que diz lá em Hebreus 11, 17, fala sobre Abraão, Hebreus 11, fantástico, a galeria da fé, diz sobre Abraão assim: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac, aquele que acolheu
as promessas de Deus, estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Então, o que acontece com Isaque é a figura, é uma figura do que acontece com Cristo e do que acontece conosco. Quando Isaque vai para o altar do sacrifício, ali é a morte. Quando ele sai, ele é agora uma nova criação. Entende? Quando ele vai para o altar, é o primeiro homem. Quando ele sai, ele já não é mais o mesmo homem. Isaque já é agora o segundo homem. Entende? É uma figura. É o que acontece com Cristo. Quando ele vai para a cruz, é uma coisa. Quando ele é ressuscitado, é outra coisa. Isso acontece conosco. Quando nós vamos para a morte, nós somos um, mas quando nós saímos da morte, nós somos outro. Aí eu sei que isso parece, né, meio que algo distante da sua experiência, mas eu quero dizer que isso são experiências que eu e você vivemos. Tem experiências, desafios que eu e você vamos enfrentar, que são situações de morte. Eu e você vamos para a morte. Só que quando nós passamos aquela situação, nós não somos mais o mesmo. Agora nós somos ressurretos. Entende? Se nós formos olhar a palavra de Deus, existem inúmeros exemplos que vão falar disso, né? Lembra, pouco tempo atrás nós falamos sobre a fornalha, sobre aqueles amigos de Daniel que foram para a fornalha. Ali tipifica isso. Então, quando eles entram para a fornalha, eles estão indo para a morte. Mas quando eles saem da fornalha, eles saem então ressurretos. Lembra? Né? Eles saem diferente, eles não saem da mesma maneira que eles entraram. Né? Daniel também vai para a cova dos leões. Quando ele entra ali na cova dos leões, é um símbolo, é uma figura da morte, mas quando ele sai ressurreto. José, quando ele vai para a prisão também, ali tipifica a morte, mas quando ele sai ressurreto, ele sai para governo. O profeta Jonas, lembra da história lá de Jonas, quando ele não faz aquilo que Deus, né, de fato orienta a fazer, e o final da história ele vai lá para o vento numa baleia. Aquilo ali é a morte, né? E ali é muito mais próximo disso, né? Que diz que no terceiro dia ele ressuscita, né? Ele sai dali. Então isso mostra a morte e ressurreição, né? Nós vamos ver também no Novo Testamento ali no Evangelho de João, a experiência de Lázaro também. Lázaro é quando ele morreu e Jesus o ressuscitou. Então essa é a vida ressurreta. Nós vamos entrar na morte e entrar na ressurreição e sair ressurretos em diversos momentos da nossa vida. As circunstâncias são oportunidades para isso acontecer, entende? Então isso vai acontecer antes de nós possuirmos a terra prometida. Precisa de morrer algumas coisas e nós vamos ressuscitar. A morte não é o final, gente, é isso. Esse é o ponto para nós finalizarmos. A morte não é o final. A morte não é o final, nós seremos ressurretos. A vida da ressurreição vai fluir através de nós. Olha o que diz em Romanos capítulo 6, a partir do versículo 4, diz assim: fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. A vida ressurreta anda em novidade. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto ao ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Essa é a vida ressurreta, vivo para Deus em Cristo Jesus. A vida ressurreta é a vida que anda em novidade de vida. A vida ressurreta é onde a morte não tem mais poder. Por quê? Porque já passou da morte, irmãos. Já passou da morte. É necessária a morte para que gere essa vida, ok? Só que depois que gerou essa vida, já passou da morte. A morte não tem mais domínio. Por quê? Porque agora ressuscitou, vive ressurreto. Esse é o estilo de vida que Deus tem para mim e para você. E é nesse poder, no poder da ressurreição, que nós vamos possuir a terra prometida. Poder
da vida ressurreta, nós vamos avançar e vamos possuir a terra que Deus já nos deu por herança. Amém? Deus abençoe a sua vida.